Oi, gente, boa noite. Boa noite aos espectadores e aos seguidores do Jornal Balaiada. A gente queria pedir desculpas, em primeiro lugar, pelas dificuldades técnicas. A gente tentou fazer uma transmissão ao vivo, então não deu certo. Tivemos que apelar para a transmissão, para fazer um vídeo gravado, uma conversa que a gente está fazendo aqui com o Rafael Furtado, mas a transmissão ao vivo não funcionou. O problema, a gente tentou várias soluções, tentamos várias formas de resolver o problema, não conseguimos, a gente vai apelar para isso, que é gravar o vídeo, aí a gente vai fazer uma edição e vai colocar no Facebook do Balaiada e no YouTube. Aproveitar para convidar as pessoas a se inscreverem no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/TV Balaiada, e a curtirem e seguirem a nossa página, é o @Jornal Balaiada, tá? É só procurar no Facebook, é muito fácil, tem conta no Twitter também. Então, desculpas pedidas. Temos o prazer de receber, finalmente, depois de muita dificuldade, temos o prazer de receber Rafael Furtado, físico, professor da Universidade Federal do Espírito Santo e colunista do Jornal Balaiada de Ciência. Boa noite, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Shirley. Tudo bem, o pessoal tá aí ouvindo? Assim, foi difícil, mas vamos começar, tá? Vamos. A gente tinha começado na transmissão ao vivo, não deu certo, mas vamos refazer tudo do começo, tá bom? Tá Assim, bom. vamos lá. Primeira coisa para explicar para os nossos espectadores, tá? Explica pra gente o que é Covid-19, o que é coronavírus, por que as duas coisas parecem que são diferentes, o que é um surto, uma epidemia e uma pandemia. Uhum. Então, um vírus, né? Um vírus é um organismo, chamar assim, algo que está entre o vivo e o não vivo, né? Ele não, algo que não tem nem capacidade de reprodução por si mesmo, né? Ele precisa invadir uma célula e aí utilizar a estrutura da célula para se reproduzir, né? Então, dentro dos inúmeros vírus que existem aí, existe uma família de vírus que tem umas certas características que são chamados de coronavírus, né? A gente já teve epidemias causadas por coronavírus, como por outros coronavírus, como foi o caso da gripe aviária, tem o caso da uma doença chamada MERS, que não chegou aqui no Brasil, mas que veio de camelos, né? Uma doença, uma variedade de coronavírus que acomete principalmente camelos. Então ela primeiro infectou tratadores de camelos, né, no Oriente Médio, acabou se espalhando, inclusive ela é uma taxa de mortalidade bastante alta. E agora tem uma nova variante, né, que os vírus eles vão sofrendo mutações e aparecendo novos vírus, né? O vírus da gripe, o vírus influenza da gripe, ele sofre mutações tais que a cada ano a gente fica gripado de novo, né? Porque o vírus se transforma em alguma coisa que ainda é influenza, que ainda está dentro dessa família, mas é diferente e permite que a gente se contamine de novo. E então esse vírus que aparece agora é um vírus da família dos coronavírus, né? Que produz essa doença que está sendo chamada de Covid-19. A princípio, esse é um vírus, acredita-se, né, tem que se fazer pesquisa ainda, e também tem um problema que a China não abre, né, totalmente as informações, mas a princípio acredita-se que esse vírus tem origem em morcegos, né, é um vírus que convive bem com morcegos, mas que na medida que certos habitats estão sendo invadidos pelos seres humanos, né, você tem doenças que estão numa situação de equilíbrio que depois acabam se espalhando para os seres humanos. Essa é possivelmente a origem disso. Uma epidemia, né, eu acredito que surto e epidemia, eu não tenho certeza, mas são mais ou menos a mesma coisa, seriam sinônimos, né? Uma epidemia é uma doença que se espalha rápido, tem uma capacidade grande de se espalhar, né, e acometer uma quantidade grande de pessoas. Então, quando tem muitas pessoas contaminadas,
ela é uma epidemia. Uma pandemia é quando isso adquire uma dimensão maior, global, né? Ela não está restrita a um lugar, a uma região, ela se espalha globalmente, aí você tem uma pandemia, né? Pan de totalidade, tudo. Tá, não, e essa história do morcego, daí surgiu uma das primeiras informações falsas do coronavírus, da Covid, que é que o pessoal comeu sopa de morcego e por aí vai. Não, isso aí não... isso procede, né? não há nenhuma evidência nesse sentido, tudo. O que você pega, por exemplo, é comum, isso tem a ver com a degradação ambiental mesmo, que o mal que a humanidade tem, a forma como o capitalismo, né, tem agredido o meio ambiente. Você vê que muitas dessas doenças são de se invadir habitats onde eles passam. Você vê que a gripe aviária, né, você vê uma gripe dos camelos, uma gripe que talvez, uma doença talvez tenha origem dos morcegos. O ebola, acredita-se também que era uma doença que estava restrita às regiões de florestas que foram desmatadas, e conforme mais vai se desmatando, vai se agredindo a natureza, certas coisas que estavam contidas podem passar para os seres humanos, certos vírus ou outras doenças, ou mesmo insetos que tem certas, que podem contaminar com certas doenças, tudo, mas que estão restritos a um habitat. À medida que a gente entra, a gente devasta, e isso se espalha, né, para o ser humano e pode ter consequências aí, como a gente está vendo, né? Não, aparentemente, aí, como você falou, essa história do pessoal comer um morcego e por isso se infectou, tudo isso não há nenhuma evidência nesse sentido. Mas acredita-se que de fato seja, e tem grandes chances de ser um vírus que estava bem nesse habitat dos morcegos e que com o desmatamento, com a invasão de certos habitats pelos seres humanos, isso acabou contaminando, passando, né, para os seres humanos. É o caso da gripe aviária também, né, que fica sendo, a gripe aviária tem variações, ela está sempre sendo monitorada. E esse ano mesmo, há pouco tempo atrás, te mataram milhares. Tá, deu uma travada aqui. Você está falando que no caso da gripe aviária, parece que esse ano mataram muitos milhares de frangos, foi isso? Sim. Ah, tá, perfeito. E olha só, como é um vírus que se espalha, as pessoas vão ou sucumbindo ao vírus ou adquirindo imunidade, e a pandemia foi de alguma maneira se deslocando. Como é que está a situação atual da pandemia, parece que no mundo e aqui no Brasil em específico? Olha, é muito difícil falar com uma maneira precisa, porque há um problema seríssimo de testagem, há uma subnotificação muito grande. Os números oficiais, os últimos números, eu estava olhando agora há pouco, antes de vir para cá, são de... calcula-se 150 mil mortos no mundo, né, e aproximadamente 2 mil mortos no Brasil, mas como há uma subnotificação muito grande, não dá para ter precisão nesses dados. Sobre o número de contaminados, então, muito menos. Remonta a escala de milhões, mas como não tem teste, uma parte importante das pessoas acometidas pela Covid-19 é praticamente assintomática, você não tem como ter um mapeamento seguro de número de contaminados. Inclusive, depois a gente vai falar, se é uma pesquisa ontem, uma modelagem matemática feita aqui no Brasil, em cima da evolução da pandemia, e, assim, eles consideram que os dados mais precisos para fazer isso é exatamente o número de mortos, né? Porque o número de contaminados você não tem nenhuma noção, de fato, de como avaliar. O pessoal supõe, é 12 vezes mais do que o notificado, tudo, mas são hipóteses, né? Você não tem a mensuração, mas nós já estamos com, no mínimo, 150 mil mortos no mundo. E no Brasil, oficialmente, 2 mil. Então, mas o Brasil é um dos países... parece que, se não é o mais... porque tem uns países que estão em negação com a pandemia, tipo Turcomenistão, Rússia. E tem outros países que a gente não tem acesso a informações de Coreia do Norte e tudo, mas dos países grandes, de
digamos assim, ou que se tem mais acesso à informação, o Brasil, sem dúvida, é o que menos testa. Né? O índice de teste no Brasil é bizarro. Você não tem condição de testar os profissionais de saúde que estão atendendo as pessoas. Quer dizer, então, você pode ter um profissional de saúde atendendo pessoas no hospital que está contaminado e pode contaminar as pessoas que vão no hospital. E você não tem condição, não tem teste nem para o profissional de saúde. Então, os números que a gente tem com mais segurança são com relação aos mortos, mesmo assim questionáveis, e nós estaríamos com 2.000 mortos até hoje no Brasil. Isso com uma curva de crescimento exponencial, que as pessoas não estão entendendo direito o que é isso, mas que você cresce proporcionalmente à quantidade que você tem, né? Então, se você tem um contaminado, você tem uma taxa uma velocidade de espalhar, mas se você tem 10, você vai espalhar, digamos que a cada pessoa contamine, a cada dia, um dos contaminados triplique, por exemplo, se você tem um, tem uma conta que às vezes varia, o Brasil é muito difícil, mas em alguns países estava uma média de dobrar a cada 3 dias. Então, você tem um, daqui a 3 dias você tem 2. Agora, você tem 1.000, daqui a 3 dias você tem 2.000. Daqui a 3 dias, de novo, 2.000, você tem 4.000. 8.000, 16.000, ou seja, cresce muito rápido. Na medida que começa a crescer, dispara, né? Então, as pessoas estão achando que esse é o crescimento linear. Em um mês foi para 2.000, daqui a um mês vão ser 4.000 mortos. Não é assim. Ela cresce muito rápido. E então, a situação... E o Brasil está mesmo com os dados difíceis, já está fazendo certinho a curvinha da exponencial. Então, nós estamos numa situação bastante complicada. Ou seja, se você olhar a curva, é uma ladeira ascendente. Sim. Muito íngreme. Muito íngreme, cada vez mais. Então, é isso que eu ia falar, né? Com subnotificações, com uma estimativa muito irreal do número de contaminados e de mortos, com governos como o chileno que consideram mortos como recuperados. Sim, sim. E aí, então, por que é tão importante essa coisa do isolamento, de fazer uma quarentena muito rígida? Então, tem vários elementos. É o que eu estava te falando. Mas você tem, a princípio, se as pessoas continuam levando a vida como se fosse normal, cada pessoa... É um vírus novo também, ó, as pessoas estão aprendendo agora também. Mas a estimativa é que cada pessoa contamina 3. Lógico que tem pessoas que podem contaminar muito mais, tem certos espaços que são muito mais... Isso é uma média, né? Isso varia muito. Uma escola, por exemplo, é um espaço de amplo contágio, shows, coisas assim, a coisa fica muito pior. Mas, a princípio, uma pessoa vai e contamina 3 pessoas num certo período de tempo, né? Se as pessoas ficam em casa, você reduz ao máximo a quantidade de pessoas. Essa uma pessoa que num certo período de tempo contaminaria 3 pessoas, ela contaminaria, porque bem ou mal você tem que sair, eventualmente, contaminaria 1,5 pessoa, quer dizer, não 3. Então, com isso você reduz muito a taxa de contaminação. Então, se, por exemplo, se tem algo, se a cada pessoa contamina 3, você tem uma progressão geométrica de razão 3, né? Tipo, num certo período de tempo, 1, 3, 9, 27, 81, um crescimento muito rápido. Agora, se a pessoa contamina 1,5, é 1,5 vezes 1,5 dá... 4,5. Não, 1,5 vezes 1,5 dá 1,75, né? Não, 2,25, né? 2,25. São fatores quebrados, né? São números quebrados. Então, você tem uma situação muito mais atenuada. E aí, você trabalha na seguinte perspectiva. Mesmo que as pessoas todas se contaminem, todas queriam se contaminar por essa doença, lógico, não atinge 100% das pessoas, mas todas que vão se contaminar, se elas se contaminarem num período mais longo de tempo, e se o ciclo da doença numa pessoa leva em torno de 15 dias, quer dizer, se isso demora, se isso se prolonga por 3, 4, 5 meses, essa curva vai devagar, você acaba não saturando o sistema de saúde. Você tem tempo tanto para construir hospitais de campanha,
alocar novos leitos de hospital, arrumar respiradores e uma série de coisas para tratar dos doentes. Se, por outro lado, você deixa livre, esse pico, essa curva cresce muito rápido. E aí, nenhum lugar do mundo tem condição de hospitalizar tantas pessoas assim nesse tempo. Então, o que acontece? A ideia é que o pessoal fala, achatar a curva, fazer crescer devagar. Porque crescendo devagar, as pessoas vão adoecendo, mas também vão se curando, né? E a quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo fica menor, de maneira que você conseguiria sobrecarregar menos o sistema de saúde. Porque é uma doença que infecta muita gente, né? Ela tem essa característica epidêmica, então ela espalha muito. Então, só falam que talvez 60%, 70% das pessoas de um país vão ser acometidas por ela. Então, no caso do Brasil, isso dá mais de 100 milhões de pessoas. E digamos que 1% dos contaminados precise de UTI, estaria 1 milhão de pessoas precisando de UTI. Se isso num curto período de tempo, isso é inviável. Praticamente vai morrer 1 milhão de pessoas. Mas se você... que são os cálculos, né, feitos no pior caso, nos casos não se faça nada. Porque não são só as pessoas que ficam com Covid, com uma forma grave dela, que vão morrer. Qualquer pessoa que precisa, se o hospital está lotado, se as UTIs estão lotadas, qualquer pessoa que chegar precisando de um atendimento de urgência não tem onde ser internado. A pessoa só caiu, subiu na árvore para pegar a manga, caiu, bateu a cabeça no chão, já era, não tem onde internar. Bateu com o carro, teve uma outra doença, uma dengue hemorrágica, o que seja, qualquer outra coisa, as pessoas coisas que não morreriam, passariam a morrer se o sistema colapsa, se não tem onde tratar. E aí você tem o tamanho da inconsequência do governo brasileiro, né, entrando já no outro assunto, que acha que o bacana é todo mundo ficar doente logo. Isso, aí a gente avaliando isso que é uma coisa tão fácil de fazer essa conta, de fazer essa proporção, né? 60%, vamos fazer a conta mais fácil, 50%, divide por 2. O Brasil tem o quê? 220 milhões de pessoas, amor? 208 milhões de pessoas. Então, divide por 2, 104 milhões. Mas porque o Bolsonaro não era muito bom de conta, vamos botar, seja 200 milhões, seja 50%, 100 milhões, 1%, 1 milhão de pessoas usando de UTI. Sabe? É fácil de ver que isso vai muito além da capacidade que o Brasil teria. E qual a ideia? Genial? Não. Vamos todo mundo para se contaminar logo, porque para passar logo isso e recuperar a economia. Então, por mais que eu não superestime a inteligência do nosso presidente, eu acho que isso tem traços, evidentemente, genocidas. É uma variação de que são os mais velhos, consequentemente, aqueles que não são economicamente mais produtivos, aqueles que a gente tem que pagar para a reforma da Previdência, que se morrer logo é melhor, e os pobres, o pessoal as pessoas que estão encarceradas, as pessoas da periferia, a juventude, os pobres, os negros, né, os moradores de rua. Então, que tem um viés aí de limpeza étnica, de faxina eugenista, né, de extermínio mesmo da classe trabalhadora. Porque não é tão absurda a proposta de vamos agir como se fosse o normal contrariando todo acumulado pelo mundo. Aí a OMS vira comunista, né? Seja lá o que eles entendem que é comunismo. Então, a ciência mais elementar é descartada, e você tem essa perspectiva que é criminosa, totalmente criminosa. Numa dinâmica de evitar prejuízos, numa conta que não faz nem sentido, porque, evidentemente, à medida que morrerem muitas e muitas pessoas, vai ser prejudicial à economia. Mas eu acho que tem um viés aí de extermínio, de genocídio mesmo. Não tem
Não tem outra explicação para se ir tão contra o que é uma unanimidade em todos os países. Qualquer pessoa que raciocine um pouco sabe que a ONU é insuspeita de ser comunista. Né? Então, você tem esses organismos todos estão preconizando isso, e então o que acontece no Brasil realmente é assustador. E ainda apelando a ilusão, a gente vai falar depois, mas só assim, só para apelando a ilusões de curas mágicas e uma série de coisas, para as pessoas se sentirem seguras. Não, se eu ficar doente, eu tomo um remédio, eu estou curado. Fazendo de todas as maneiras, estimulando as pessoas a irem para a rua, como fosse. É uma coisa assim, analogia, eu vi uma analogia falando, é mais ou menos como aquela coisa dos condenados dos campos de concentração, né, indo para as câmaras de gás. É o mesmo instinto, é o mesmo ânimo, sabe? Mandar as pessoas fragilizadas, sem condição, etc e tal, para se expor a isso, se contaminar, e sabendo que uma percentagem grande delas vão morrer. Se as escolas voltarem imediatamente, as famílias dessas pessoas ficar contaminadas, os professores, né, evidentemente, que não tem, o Bolsonaro disse, mentindo, para variar, que ninguém com menos de 10 anos morreu. Bom, os professores não têm menos de 10 anos, os serventes das escolas, os seguranças, você vai lotar os ônibus, quer dizer, é uma coisa inacreditável, o nível de crueldade, de maldade, de genocídio nessa política que nós estamos levados pelo governo do Brasil. Tá, mas olha só, você falou de quarentena, de curvas, e aí essas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e de alguma maneira a comunidade científica, os médicos, tentam dizer para as pessoas que o que está recomendado pelo OMS é verdade. E Sim. que um monte de outras coisas que está se falando são opiniões, tá? Então, peraí, explica pra gente, que diferença é essa? Por que a ciência produz verdade e não apenas produz o eu acho? E essa opinião, essas verdades que a ciência produz, elas são para sempre ou elas mudam de tempo em tempo? Porque antes a gente achava alguma coisa, agora a gente acha outra, e isso parece que o que as pessoas falam de alguma maneira é que cada vez que a ciência muda de ideia é porque a ciência mente. É assim mesmo? Pois é, né? Essa é uma excelente pergunta, né? É curioso, né? É curioso o fracasso, né, do sistema educacional para a gente chegar em certas coisas. Eu, como professor, como formador de professores, esse é um assunto que me deixa profundamente angustiado, né? A ciência é uma construção humana, histórica, né? A humanidade, ao longo da sua evolução, por conta das suas necessidades, por conta da necessidade de transformar o meio ambiente em benefício, né, em seu benefício, de alguma maneira, ou de alguns setores da humanidade, ela desenvolve métodos de lidar com a natureza, de lidar com outras coisas. Então, e vai desenvolvendo isso que chama de método científico, que é uma coisa de maneira muito simplória, que tem a ver com uma observação cuidadosa dos fenômenos, criando hipóteses e testando essas hipóteses. E aí, na medida que você vai testando essas hipóteses, você pode ou corroborar essa hipótese, e aí essa hipótese vai ganhando estofo, né? Vai ganhando mais credibilidade, vai avançando, ou vai sendo parcialmente rejeitada. Então, você vai melhorando seus modelos de compreensão de diferentes fenômenos da natureza através de uma pesquisa, de uma análise cuidadosa. E uma das coisas que se observa é que essa é uma coisa que entra em confronto com o senso comum, é que a tua experiência individual, ela, pegando agora especificamente na questão de saúde, né, a tua experiência individual, ela diz muito pouca coisa. Ela não significa nada. Você tem que tratar problemas de saúde de uma perspectiva de um número muito grande de pessoas e com certas
certos critérios estatísticos de tratamento de dados também, né? E aí você vai criando coisas e também você vai experimentando. E às vezes você faz uma certa hipótese, avança a algum ponto, depois você encontra algum problema, você se corrige. Porque a ciência, ao contrário da religião, por exemplo, que é uma coisa estanque, que quem acredita em certo cânone religioso tem uma coisa que é sagrada, eterna, imutável, a ciência, ela o tempo todo está lidando com os fatos e sendo confrontada, as hipóteses são confrontadas com a experiência, que levam a novas hipóteses, e é um aprendizado da humanidade. A ciência é uma aventura da humanidade na busca do conhecimento e que vai se desenvolvendo. E, tipo assim, eu acho muito engraçado, vou falar um pouquinho mais de sala das pessoas. Eu acho muito engraçado as pessoas que criticam o método científico. A pessoa pega o seu computador, construído, todo baseado em física de semicondutores, né? Acessa a internet via satélite, muitas vezes, para falar com o outro lado do mundo, dizer que a ciência é uma farsa. É profundamente contraditório essa maneira de estar lidando com as coisas. Você usa ferramentas que não poderiam, de maneira alguma, ser construídas sem um profundo desenvolvimento da ciência, e para dizer que a ciência não faz sentido. Então, a ciência não é que ela nunca erra, muito pelo contrário, a ciência está sempre buscando se corrigir, né? Buscando se corrigir, e às vezes a gente entende que uma coisa é a melhor abordagem, depois mais estudos mostram que de repente não era por aí, que teria de outro jeito, mas é sempre um aprendizado. E nunca, eu acho, isso, uma opinião não... e aí você tem essa questão, a gente vive uma situação de muita credulidade e de não compreensão mínima do que a humanidade já acumulou de conhecimento. Então, chega-se ao ponto, eu queria citar alguns exemplos que são assim, muito assustadores. Na Inglaterra, supostamente, é um país onde tem uma escolaridade média superior à do Brasil. O pessoal estava queimando torres de celular porque tinha uma teoria de que as redes 5G, que nem estão funcionando ainda, né, estão sendo desenvolvidas, elas estavam espalhando a Covid-19, que era um efeito das torres de celular, né? E aí eu vi agora, um pouco antes de vir para cá, um ator mexicano, não sei, esqueci o nome dele, que fazia o Kiko na série do Chaves, dizendo que a Covid não existe, que é uma invenção do Bill Gates, da maçonaria, e que eles usam as torres de 5G, mas eu não sei para que usam, já que ela não existe, sabe, e as pessoas falam outras coisas. Tinha uma lunática, não tem outro nome para usar, que estava essa semana fez um vídeo pegando água tônica na geladeira de uma loja de conveniência, me parece, falando, olha, a água tônica tem quinino, então beba água tônica que você vai ficar imune ao coronavírus, né? Então as pessoas não têm um mínimo de conhecimento, uma falha, evidentemente, do sistema educacional, uma falha que é fabricada. Eu acho que existe intenção, de fato, de que o sistema educacional já falha, e as pessoas não compreendem o método da ciência e também esperam uma velocidade na ciência de filme de Hollywood, né? Aí você pega o cara no filme de Hollywood, o cara pega lá no laboratório, em 2, 3 dias, sozinho, mexe, não sei o que, descobre uma cura, um tubo de ensaio, e no dia seguinte a humanidade está salva. Né? Eu Sou a Lenda, né? Tem uns filmes assim. E as coisas são muito, 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 muito mais complicadas do que isso. Os tempos, os métodos são muito mais complicados que isso, né? E aí, por conta dessa não compreensão, as pessoas acabam aceitando qualquer coisa. Teve o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, saiu uma notícia
Eles fizeram um sistema de telefone, né, de uma central de chamadas, para dar orientação a pessoas que ligassem com relação a dúvidas sobre a epidemia. E uma pessoa ligou para lá perguntando se era verdade que fazer gargarejo com soda cáustica matava o vírus. Não, mas não é matar só o vírus, não, deve matar tudo que é por perto, né? Soda cáustica. Então, as pessoas não têm noção e tendem a acreditar nessas coisas. E nessa que entra, por exemplo, o Bolsonaro, com a questão da cloroquina. Ou a gente pode falar um pouco mais disso. Mas, tipo assim, gente, sejamos realistas. Um remédio novo, que tenha minimamente chance de ser testado, vai levar meses. A vacina mais rápida que a humanidade já conseguiu desenvolver até hoje levou 5 anos para ser feita. A ciência não é rápida, por mais esforço que se coloque em cima, existe o tempo da descoberta. Você não descobre uma coisa sob encomenda, né? Você vai testando. Existem protocolos para testar, protocolos éticos, inclusive. Você vai fazer o quê? Usar as pessoas como cobaia, vai tomando, vocês primeiro morreram, joga fora. Não é assim, você tem que ir fazendo coisas e testando. Aliás, essa questão da ética, só pegar um parêntese, parece que não está muito em voga, né? Teve uns cientistas aí da França, se não me engano, que propuseram fazer testes em massa na África, mesmo que eles iam morrer mesmo. Então, vale a pena fazer testes em alguns países da África, porque eles também tratam a África como se fosse um país, né? Então, que poderiam fazer testes, usar os africanos como cobaia para testar novos remédios. A gente sabe que isso foi feito muito, né? Mas em geral era difícil ver alguém falando com tanta sinceridade assim, vamos usar os outros como cobaias, né? Vamos usar os africanos como cobaias. Mas até isso, mais o desenvolvimento científico a sério de um medicamento, uma série de coisas, é demorado. E aí, pegando um outro gancho, a gente vê o que significa, duas coisas importantes nisso. Uma, o crime que é o corte de verbas que a gente vem tendo para a pesquisa. No mundo é um problema, mas no Brasil tem sido um corte gravíssimo de pesquisa. Vem desde que começou o ajuste fiscal no governo Dilma, que vem sendo cortadas bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica, todo o processo de produção científica vem sendo sucateado. E com um ataque à ciência, um dos argumentos que fala por que o Brasil não tem prêmio Nobel, e coisas assim, como se o prêmio Nobel também não tivesse uma política envolvida, não tivesse a ver também com muito dinheiro, com a quantidade de dinheiro que é investida na pesquisa em cada país também. Então, muitos cortes com relação a isso, e um sucateamento tanto da CAPES quanto do CNPq. A gente tem, então, sem pesquisa, como é que você descobre coisas novas? E aí vem um problema, por exemplo. Muitas vezes existe uma compreensão torta e curioso, né? Ninguém ataca mais a educação no Brasil que o ministro da Educação, né? Ninguém fala mais mal das universidades que o responsável por ela. E a pesquisa, ela, muitas vezes, ela se desenvolve normalmente, né, embora a pesquisa diretamente aplicada, grande parte da pesquisa, a princípio, não tem um objetivo assim, imediato de uso tecnológico, de aplicação exatamente aonde você vai chegar, até porque você está trabalhando na fronteira do conhecimento. Então, há uma série de estudos. Se você tivesse sobre os coronavírus mesmo, já tinha tido pandemias, né, envolvendo o coronavírus, essa da gripe aviária, que continua, né, sendo supervisionado ainda, às vezes se mata até grandes quantidades de aves por conta disso, ou da MERS. Você pega, por que não está... por que não se estudou mais isso? Talvez se tivesse estudado mais isso, esse tipo... Quando surgindo essa mutação agora, você teria já descoberto muito mais coisas a respeito que poderiam ser usadas. Então você pergunta, mas por que alguém vai estudar morcego? Para que estudar morcego? Doenças de morcego? Né? E de repente, se você tivesse estudos maiores sobre doenças que acometem morcegos, quando surgisse agora uma doença que provavelmente, veio dos morcegos para o ser humano, você conhecesse mais, se tivesse condição de estar
estar enfrentando isso. Mas se você tem uma perspectiva muito utilitarista da ciência, vai chegar que na hora que você precisa, você vai ter que começar tudo, porque não se investigou. Porque, com certeza, na lógica de um Weintraub da vida, de qualquer pessoa dessa, por que alguém iria investigar morcegos? Né? Eles haviam cortado agora 6 mil bolsas da CAPES, praticamente extinguiram as bolsas de ciências humanas, e aí pergunta, você vai discutir como você atingir a população, certas periferias, as favelas, como é que está a distribuição, todo aquele processo todo da discussão do serviço social, do assistência social, do urbanismo, as pesquisas envolvidas, como chegar nesses locais, como a estrutura familiar, quer dizer, são coisas, uma série de coisas que são desenvolvidas pelas ciências humanas, pelas humanidades, que são absolutamente renegadas. Então, você não tem ciência, não tem condição de confrontar isso. Agora, nós, em curtíssimo prazo, agora foram desenvolvidos respiradores aqui no Brasil que são 37 vezes mais baratos do que os que estão sendo comprados. Estão se desenvolvendo técnicas de construir esses respiradores com impressão 3D. Quer dizer, a tão atacada ciência brasileira, e junto com a ciência de outros lugares do mundo, evidentemente, é que está fazendo a diferença, que pode ser capaz de produzir resultados. E, no entanto, apesar disso, o que os cientistas dizem é absolutamente ignorado pelo governo. E a campanha no sentido contrário a isso. Um outro elemento, eles falam assim, uma outra coisa que tem a ver com absoluta contradição entre o capitalismo, o mundo que a gente vive hoje, e as necessidades de desenvolvimento da humanidade e da ciência. Está havendo uma corrida gigantesca para uma vacina, para descobrir uma vacina para o Covid-19. E vai levar coisa de ano aí, no mínimo. Só calculo para ter uma vacina viável, no mínimo, seria 1 ano e meio. E seria um recorde na história da humanidade. Pois bem, por que está essa correria? Então, essa correria é para salvar vidas? Não. Então, a correria, porque quem descobrir primeiro vai registrar a patente, vai lucrar bilhões com isso. Você vê assim, surgiu agora um boato, ou sei lá, uma perspectiva de que um determinado... O trabalho não é boato, mas trabalhos ainda muito incipientes, de que um coquetel de retrovirais, de antirretrovirais, os tratamento de HIV, podem ser efetivos no tratamento da Covid-19. A Gilead, que é a empresa que fabrica esses medicamentos, subiu 15% da cotação dela na bolsa. Quer dizer, enquanto a gente está preocupado com vida, a pessoa está preocupada em ganhar dinheiro. Né? Quando começaram a replicar esses respiradores com impressão em 3D e outros países a fabricar, a fábrica que detinha a patente disso começou a processar as pessoas que estavam fabricando isso. Então, a gente tem que lutar contra... na verdade, olha só, nós temos, que o tema era o capital, a lógica predatória do capital destrói a natureza e por isso faz com que surjam doenças. A lógica predatória do capital não investe em pesquisa adequadamente e por isso nos deixa reféns, né, no enfrentamento com as doenças. A lógica predatória do capital quer que as pessoas, somente no Brasil, vão logo para a rua para não parar a economia. E a lógica predatória do capital olha para uma doença como uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Olha só, como que o capital e a vida são duas coisas completamente antagônicas nesse processo. Então, até falando sobre isso, né? Sobre essa relação entre dinheiro, produção científica e a ciência que não serve para nada, né? Vamos pensar no caso dos historiadores que estudaram a gripe espanhola de 1919 ou a revolta da vacina. E aí, essas são pesquisas que, para gente do Ministério da Educação atual, para um Weintraub da vida, ou para o grupo bolsonarista, são pesquisas inúteis. E olha só como é que elas ficaram importantes agora, né? Sim. Da mesma forma como uma série de pesquisas de biotecnologia, ou mesmo por que é importante entender matemática e estatística, porque as pessoas agora estão falando de curvas de contaminação, curvas exponenciais. Então, de alguma maneira, o fracasso do sistema de educação tem muito a ver com isso. Mas vamos voltar aqui para a coisa da relação entre grana, capital e pesquisa científica e política de saúde. Porque a gente acabou de trocar de ministro da saúde. O ministro anterior, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido ontem.
fez uma coletiva, falou da demissão por Twitter e foi colocado no seu lugar um oncologista chamado Nelson Teich, parece que muito conceituado, muito respeitado pela comunidade médica, mas parece que com duas diferenças, né? Com uma semelhança importante e com uma diferença. A semelhança importante é que tanto Teich quanto Luiz Henrique Mandetta vieram do setor privado. Tá? Teich foi proprietário de uma série de empresas especializadas no tratamento do câncer, empresas de alta tecnologia ou clínicas muito caras para tratamento do câncer, enquanto Mandetta era sócio da Unimed, que é um dos maiores conglomerados de plano de saúde do país. Então aí tem uma semelhança, mas parece que tem uma diferença, porque Mandetta estava batendo de frente com o presidente Bolsonaro. E aparentemente, pelo que as fontes e os comentaristas políticos comentam, estão analisando, parece que Teich não vai bater de frente, mesmo tendo dito que não é a favor da quarentena horizontal, ou seja, a favor de uma política estrita de quarentena. Então comenta aí, Rafael, o que pode se esperar desse novo ministro da Saúde, e especialmente para quem trabalha no SUS? Então, essa é a questão. Primeiro vamos falar um pouco do Mandetta, né? Porque tem setores da esquerda aí que consideraram o Mandetta como um herói, né? Estão lamentando a saída do Mandetta. Não, entre lamentar, tipo assim, né? Porque, assim, piorou, né? Assim, ficou pior, eu até consigo entender, mas alguns elogios aí ao Mandetta que me impressionam. Além disso que você falou, do carteirinho do setor privado, votou a favor da emenda constitucional 95, que retirou dinheiro da saúde, participou de ataques importantes à saúde indígena, inclusive parece que até esteve presente em um ataque mesmo a um território indígena, parece que estava presente, mas assim, cortes em programas de saúde, uma série de coisas. Além disso, ele foi muito incompetente, levando-se em conta que desde janeiro estourou, né, a pandemia na Rússia. Na Rússia não, na China, né? Meados de janeiro estourou. Parece que não apitou nenhum tipo de sinal de alerta. Era óbvio que ia chegar aqui. Não foi tomada nenhuma providência séria. Bom, que tipo de equipamento que a gente precisaria ter? Vamos fabricar um monte de máscara? Sei lá, não foi feito nada. Inclusive, a pandemia, o vírus chegou no Brasil de avião, né? Parece que chegou de avião de pessoas que vieram da Itália. Já havia, a Itália já estava explodindo com a pandemia e os aeroportos estavam sem controle nenhum. Quando começou a haver controle aqui, o governo, inclusive, criou óbices para que alguns estados fizessem checagem da saúde das pessoas que estavam chegando. Ou seja, o Mandetta não tomou nenhuma providência prévia para impedir, não só para impedir a pandemia de chegar aqui, quanto para nos preparar previamente para isso. Mas aí, quando a coisa estoura, aí ele começa a tomar algumas medidas dentro do mínimo que a racionalidade coloca. Até porque a conta que a burguesia faz, mas a burguesia mais letrada, digamos assim, é de que uma pandemia é muito ruim. Quer dizer, se morrer muita gente, vai ser muito ruim para a economia. E quanto antes a gente conseguir sair da pandemia, melhor para a economia voltar ao normal, né? Que o país, sei lá, como a Coreia do Sul, estão voltando à normalidade, a China está voltando a aparecer à normalidade, né? Países que conseguiram combatê-la efetivamente. Seja no caso da Coreia do Sul com testagem, seja na China com trancamento mesmo, mas houve o impacto foi menor. Agora você pega, que uma coisa sempre é trágico, mas se morrem, sei lá, aquele artigo do Imperial College, por exemplo, que está sendo citado, uma universidade, um college, né, que é uma instituição superior britânica,
fez um estudo e que estimou para o Brasil, se for feito restrição, uma série de coisas, que a gente teria em torno de 40 mil pessoas mortas por conta da pandemia, e se não for feito nada, a gente teria em torno de 1 milhão de pessoas mortas, 1 milhão e 100 mil pessoas mortas. Então a diferença é para lá de gritante, e até para as pessoas que veem como número a vida das pessoas, eles entendem que morrer 1 milhão de pessoas é muito ruim para a economia. Mas tem um setor aí que da burguesia nacional, né, capitaneado por Bolsonaro, que encontra eco nele, que acha que deixa morrer. É melhor deixar morrer logo, dessa perspectiva genocida mesmo, e que se dane, mas tem que abrir, não posso fechar meu negócio. Então o Mandetta incorporou, de certa forma, o pensamento quase senso comum da burguesia mundial, né? E tá longe de ser um herói, tá longe de ser alguém bonzinho, uma série de coisas, mas domínio de racionalidade, e por exemplo, em choque com o Bolsonaro, que espelha claramente uma política completamente genocida, e com a mudança do ministério ele busca implementar essa política de negação da ciência mesmo, né? Aliás, só para eu falei, né? Não falei, acho que eu não falei. Na negação da ciência, para pegar, neste momento agora, além de trocar o ministro da Saúde no meio de uma pandemia, hoje o governo demitiu o presidente do CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, e o presidente ficou sabendo que foi demitido quando viu no Diário Oficial, ele não foi nem avisado antes. Há pouco tempo atrás foi nomeado para presidente da CAPES, a outra grande agente de pesquisa no Brasil, um indivíduo que não acredita na teoria da evolução de Darwin, que defende o criacionismo científico, uma coisa que é uma contradição de termos. Quer dizer, nós temos uma pessoa anti-ciência na direção da CAPES, nós demite, no momento que está sendo tantas pesquisas no Brasil, além de cortar bolsa, demite o presidente do CNPq, está na Biblioteca Nacional uma pessoa que acredita que a Terra é plana, presidindo a Biblioteca Nacional. Nós tínhamos no INPE, né, um físico de ponta, altamente renomado, que era o Ricardo Galvão. Ele foi nomeado, ele foi demitido sumariamente, porque apresentou os dados objetivos do desmatamento, medidos, públicos, ele simplesmente mostrou os dados. Então, você tem um governo que é completamente anti-ciência, a serviço, né, de certos grupos, e o Bolsonaro coloca alguém que parece que está afinado com o Bolsonaro. É uma pessoa que também não tem nenhuma experiência relativa ao SUS, é um empresário da saúde, né, um mercador da saúde, e embora ele não seja um terraplanista tipo Osmar Terra, que não sabe nem interpretar um gráfico, ou age como se não soubesse, ele vem dar respaldo a essa política do Bolsonaro. Que embora ontem, na entrevista, o Bolsonaro, até com um ponto no ouvido, né, tenha apresentado uma fala mais comedida, e o Taishi, né, fez um discurso, vamos seguir as recomendações científicas, etc. e tal. Logo depois, na saída, o Bolsonaro defendeu até que as escolas voltem a funcionar, chamou de covardes as pessoas que não vão para a rua, e disse que o ministro pensa a mesma coisa que ele sobre a cloroquina. O ministro já está completamente alinhado com o Bolsonaro. Hoje tem uma declaração desse ministro dizendo que andou de carro no Rio de Janeiro e ficou chocado com as pessoas todas usando máscaras, que as pessoas estão com medo demais, e isso não é bom, parece que estão vendo muito filme. Então, a expectativa que a gente tem é a pior possível, né? É que nós vamos ter alguém que vai tentar dar uma roupagem
técnica à política genocida do Bolsonaro, de suspender ou relaxar o isolamento, uma série de coisas. Agora, isso é uma política de curto prazo, né? Porque já está começando a explodir em coisa de relaxa agora, daqui a 2 semanas não estamos igual ao Equador, né? Empilhando o corpo nas ruas. Você já está... Os hospitais... Manaus já colapsou, Ceará já colapsou, o Emílio Ribas de São Paulo já colapsou, a maioria dos hospitais estão perto do seu limite de leitos nas UTIs, e coisa de muito pouco tempo, qualquer pessoa que precisar de socorro, por qualquer razão, não vai ter onde ser atendida. Então, se você relaxa o isolamento, em grande parte a política do Bolsonaro tem dado certo, porque as pessoas estão se sentindo seguras para ir à rua, e como também as medidas de proteção ao emprego, de proteção à vida, os auxílios mesmo estão demorando demais para sair, né? As pessoas, e da precarização do trabalho, uma série de coisas que estão colocadas, as pessoas vão tendo que voltar às ruas e ao fazer isso estão se contaminando, uma série de coisas. Isso, ou seja, o governo ele é criminoso de 2 formas, né? Ele é criminoso de não ajudar as pessoas a ficar em casa, e não só não ajuda a ficar em casa, porque ele não garante a possibilidade dela se alimentar, dela sobreviver sem poder estar trabalhando nesse momento, como também diz para as pessoas irem para a rua, estimula elas a ir para a rua, chama de covarde quem não vai para a rua, diz que ele tem a solução médica, ainda faz propaganda de um laboratório, né? Ele pega a caixa de um determinado remédio, mostra. Então, de todas as maneiras, você tem... Não adianta, não importa quem venha, não dá para brigar com os fatos, não dá para brigar com a natureza, não dá para brigar com a ciência. Não adianta dizer que não vai, que é uma gripezinha, porque isso não vai virar uma gripezinha porque você disse. Não adianta dizer que as pessoas não vão morrer, porque elas vão morrer se você fizer isso. Então, saiu ontem uma simulação matemática, né? Analisando, essas epidemias obedecem a equações, né? Tem variáveis, a conta que eles fizeram é que no dia 21, que é terça-feira, que parece bem preciso, o modelo matemático dele cruzou bastante com as curvas medidas, e no dia 21 o sistema de saúde do Brasil colapsa. Nós estamos na beira mesmo, eles calcularam, o modelo deles bate no dia 21, onde o número de casos necessários de UTI extrapola o número de leitos, né, disponíveis para atender as pessoas. E que, estimando que se mantém isolamento do jeito que está, nós vamos em torno de 400 mil mortes. A conta deles é essa, no período da pandemia. Por outro lado, se relaxa o isolamento, se adota o isolamento vertical, que só o Bolsonaro tem noção de que seja isso, porque ninguém sabe explicar o que é isso, como é que você conseguiria manter as pessoas idosas e de risco, de alguma maneira, isoladas, mas aí você iria a 720 mil mortos. Né? Esse estudo saiu ontem. Saiu um estudo prévio, é uma simulação computacional, levando em conta os dados, uma série de coisas. Então, não adianta brigar com os fatos se impõem. Né? Não adianta... não é porque o Olavo de Carvalho, por exemplo, diz que a gente não sabe qual o formato da Terra, que ela deixa de ser redonda, aproximadamente redonda. Então, se o senhor Taixa, o senhor Bolsonaro quiserem, não adianta eles dizerem que é uma gripezinha, que não vai acontecer. Né? Nós já estamos frente a uma situação de que mesmo fazendo, segundo esse estudo, né, você teria um número grande de mortos, bastante grande, da ordem de centenas de milhares. Se você não fizer nada, você vai dobrar. Né? Então, é isso. Né? Nós estamos numa situação muito ruim e caminhando de uma situação que poderia ser péssima para uma situação muito pior, dada a condução do governo, e na qual esse senhor Taixa aí entra para sujar as mãos de sangue junto com o Bolsonaro, sangue do nosso povo trabalhador. Hein? Rafael, para a gente encerrar, fazer um exercício de futurologia aqui. Nós vamos ter, na pior das hipóteses, 1 milhão de mortos. Na melhor das hipóteses, segundo esse modelo,
Segundo os modelos, isso, na melhor das do Imperial hipóteses, College. 200, 300, 400 mil, já é muita coisa. Sim. Nós temos uma contingente, por conta das medidas que estão sendo aprovadas no Congresso, medidas provisórias e projetos de lei. Nós temos uma população de trabalhadores que está recebendo metade ou um terço do que receberia, ou está sendo demitido. Uma proporção bastante importante de trabalhadores sendo simplesmente demitidos. Então, vamos juntar os fatos. 200, 300, 400 mil, meio milhão de mortos. Uma parte da população recebendo, ao invés de receber 1.000 ou 2.000 reais, recebendo 300, 400. Um aumento do desemprego que estava batendo nos 10%, pode haver um pico que chegue a, sei lá, vamos dizer, 13, 14, 15%. E a população trancada em casa. A hora em que a pandemia acabar e a população voltar para a rua, para a gente encerrar, qual é o risco de uma explosão social? Tá, bom, vamos por partes. Primeiro, uma outra coisa que eu tinha esquecido, é tanta coisa, né? Não está garantido, essa é uma questão. O Bolsonaro, dentro da lógica delirante dele, ele parte do pressuposto, ele tem a paixão de dizer que 60% das pessoas já se contaminaram. Daí ele tirou, do mesmo lugar ele tirou que eu fraude no primeiro turno da eleição, essa informação, né? Mas não existe, esse vírus é novo. Ou seja, as primeiras pessoas no mundo que se contaminaram com esse vírus, provavelmente se contaminaram este ano. Então, é uma pressuposição, no mínimo apressada, dizer que se depois que as pessoas pegarem esse vírus, elas vão ficar imunes a ele. Pode ser que não fique. Não tá para nada garantido ou provado que todos esses modelos, é importante colocar, eles trabalham com a hipótese que depois que a pessoa se contaminar com o vírus, ela não pega mais. Mas não está provado que não pega mais. E tem saído os estudos, fez na Coreia do Sul, tem pessoas que tinham se dado como curadas e que apresentam de novo o vírus. Então a gente também nem sabe dizer como é que fica isso. Tanto que vem aquela discussão até que talvez tenha que fazer quarentenas intermitentes e uma série de coisas, até que se tenha de fato uma vacina, uma forma de imunizar, porque pode ser que a situação seja pior. Pode ser que a gente não vá sair em 2, 3, 4 meses, vá sair disso. Né? É um vírus novo, então as pessoas não pegaram há 6 meses atrás ninguém tinha pego esse vírus, que dirá pegar 2 vezes para você saber se é possível, se não é. Então também tem que tomar muito cuidado com afirmações do tipo imunidade de rebanho ou coisa desse tipo, né? Porque isso não tem nenhuma prova científica neste sentido de que as pessoas estariam imunes. Com relação, ou seja, poderia ter um período muito mais longo. E aí nós temos que lidar com a questão das explosões sociais. Eu acho que elas podem acontecer agora. Não precisa esperar o fim da pandemia. Na medida que não há de fato, medidas concretas para as pessoas poderem ficar em casa, garantir sua alimentação, garantir a sua segurança, as pessoas vão começar, talvez, a ter saques. A necessidade começou, já tem um desemprego muito alto, não tem comida, vão pegar e vão saquear, possivelmente. Vão ter enfrentamento. Na medida que as pessoas começam a morrer uma quantidade muito grande de pessoas, que as pessoas vão desesperadas à porta do hospital e são barradas, que não tem como entrar, eu acho que a possibilidade de explosão social antes do fim da pandemia é muito concreta. Acho que, inclusive, às vezes, tem alguns analistas que acham que o Bolsonaro busca isso, porque se houver uma explosão social, uma instabilidade, ele poderia dar um autogolpe, né, poderia implementar sua política. Eu, particularmente, acho que ele pode ter vontade, mas eu acho que ele não está com essa moral toda para isso, né? Eu acho que ele não teria apoio para isso, pelo contrário. Mas, até dentro das especulações que se fazem, ele poderia até estar estimulando isso como uma forma de, numa explosão, ele assumir plenos poderes como ditador, né? Eu acho que vai ser feito o balanço da responsabilidade que ele tem se isso acontecer, que essas coisas não eram necessárias, não seriam necessárias.
E você tem a contradição completa do capitalismo com a vida, mais uma vez. Olha, a produtividade da humanidade é altíssima. O que se produzia há 100 anos atrás, o que se produz hoje, né, na época, 100 anos atrás, da gripe espanhola, né, 1918, o que se produz, o que se produz hoje. Então, como assim? Como assim que a humanidade não pode ficar 3 meses sem produzir em larga escala? Que um sistema quebra? Que sistema frágil é esse? Que a gente consegue produzir tanto, se parar de produzir um pouquinho, já é. Quanta riqueza a humanidade consegue produzir? Aí vem a contradição. Você tem milhões e milhões e milhões de pessoas à margem do sistema, desempregadas, subempregadas, que poderiam produzir riquezas, e você tem, com esse sistema todo, com todo esse maquinário, com toda essa superprodução que você tem, se você para 3 meses, 4 meses, o capitalismo colapsa, não, o capitalismo tem que colapsar mesmo, porque é completamente irracional. Que máquina é essa que não é capaz, com tudo que se teve, toda a riqueza que se produziu, você não possa parar durante um tempo para as pessoas ficarem em segurança nas suas casas, mantendo exatamente, lógico, tem serviços essenciais que não pode parar, mas mantendo isso, as pessoas possam ficar e se recuperar, passar esse processo e tocar a vida em frente. Isso seria perfeitamente possível. Né? Nós estamos falando de um vírus que por si só, ele não tem uma taxa de mortalidade, uma percentagem de mortalidade tão alta assim. Ele tem uma percentagem muito grande de contágio. E aí, como uma percentagem, sei lá, é difícil falar porque tem pouca testagem, mas vamos considerar que 1% de taxa de mortalidade, né, dessa doença. O problema é que 1% de metade da população do mundo ou mais é gente pra caramba. Mas você se contamina, né, essa quantidade toda. Mas se você for capaz das pessoas ficarem em casa, das pessoas se cuidarem com relação a isso, e tudo que é produzido, que foi a riqueza que foi construída, ser usada para manter as pessoas em segurança nesse momento, isso passaria. Não seria esse caos, não seria essa barbárie. Agora nós estamos falando. Olha, o estudo Imperial College fala, para o Brasil, você toma as medidas de fechamento mesmo, de parar tudo, 40 mil mortos. Se você não faz, libera tudo, 1.100.000 pessoas. Quer dizer, então, aí a diferença entre 40 mil mortos e 1.100.000 mortos é o capitalismo. Porque num sistema que existe uma racionalidade, as pessoas podem ficar nas suas casas, se tratarem, se cuidarem, terem sua alimentação, sua segurança garantidas, uma série de coisas, e depois voltarem à vida normal. No capitalismo, as pessoas são forçadas a trabalhar porque não tem outra alternativa, ou trabalhar, ou até se virar de alguma maneira, e aí esse número pode chegar à casa dos milhões. Essa é a disjuntiva, ficar claro o que significa capitalismo. Capitalismo significa basicamente mais de 1 milhão de mortes, né? Porque de 40 mil para 1.100.000 dá 1.060.000 de diferença. Ou seja, a diferença, o capitalismo mata, né? Cabe a gente matar o capitalismo, porque ou a gente é capaz de construir uma outra sociabilidade, uma sociedade que a riqueza que é produzida pela humanidade é apropriada por ela, ou a gente vai para a barbárie. Ou a gente vai ter um plano de saúde integral para as pessoas, garantindo o bem-estar dela, ou a gente vai ter 2 ou 3 empresas brigando para quem descobre a vacina primeiro e faturar bilhões vendendo serviços, negociando com a vida das pessoas. Essa é a disjuntiva que está colocada. Tá bom, então. Obrigado, Rafael. Sim, foi muito boa a entrevista. Deixar o nosso boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigado. E boa noite. Vamos deixar aqui o convite para que o pessoal acompanhe as nossas próximas transmissões do Jornal Balaiada. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Boa noite, gente.